Turma, queria falar com vocês hoje sobre um assunto que todo mundo que é assessor de investimento ou pretende ser assessor de investimento tem interesse, que é sobre receita, remuneração. Mais do que isso, eu acho que é importante a gente entender e ter um planejamento, um plano de voo para saber até onde nossa remuneração pode chegar, do ponto de vista de crescimento de carteira, crescimento de base, crescimento de novos clientes. A ideia do vídeo de hoje é trazer para vocês um modelo prático inicial. Já deixo aqui à disposição a planilha que a gente vai usar, o material de ferramenta. Quem tiver interesse, deixe nos comentários aqui, eu mando a planilha para você. Pega o teu e-mail e tal, a gente troca algumas informações e eu te passo essa planilha rapidinho. Que você já pode usar para planejar a tua carreira em termos de receita, como assessor de investimento. A remuneração é uma das bases ali que a gente trabalha no nosso dia a dia, A gente precisa ter uma ideia clara de como que é a remuneração da nossa profissão, para a gente pensar, número um, se a gente vai exercer a nossa profissão de assessor de investimento, se a gente quer mudar de um banco, até de um outro tipo de trabalho. Às vezes a gente conhece gente que trabalhava em empresas de pagamento, tem consultorias e viraram assessores de investimento. E aí você precisa ter um planejamento da sua carreira. Uma das coisas que eu mais sentia de deficiência quando eu entrei e hoje treinando assessores, o que a gente mais vê são assessores completamente perdidos, sem entender aonde que eles podem chegar, como que eles geram receita e etc. Aqui é um planejamento, para a gente visualizar o que é possível conseguir ao longo do tempo. Então, essa planilha, a gente vai mostrar para vocês, ela tem alguns inputs que são um pouquinho mais avançados, mas a grande maioria deles são inputs básicos, como taxa média de captação, volume de clientes, quantidade de clientes e por aí vai. O fato é que uma vez você definindo algumas metas que a gente vai conversar aqui na planilha, torna-se mais palpável o que você precisa fazer para atingir tais metas. Então, às vezes a gente traça uma meta X, mas essa meta é inalcançável e às vezes a gente traça uma meta muito baixa. A ideia aqui é que a gente vá calibrando as informações da nossa lista de contato, da nossa lista de prospects, juntamente com um planejamento para que a gente saiba onde a gente consegue chegar. Então vamos aqui para a planilha para ficar mais fácil o que eu estou falando, mais visível para vocês. Bom, eu já preenchi algumas informações aqui para a gente não perder tempo fazendo o modelo, mas o fato é que na aba aqui premissas, o que a gente tem? A gente tem informação de meta de captação mensal, ticket médio por cliente, taxa de crescimento da base, aporte mensal da tua base, o ROA do teu escritório, ROA de você assessor, a data base no modelo, que eu estou fazendo esse vídeo aqui em março de 2023. Além disso, eu tenho o percentual de captação de novos clientes. Você vai entender assim que o percentual da receita que vem de novos clientes. Quando chegar lá eu vou explicar mais detalhadamente o número de novos clientes que você tem por mês e as datas inicial e final. Aqui, sempre que tiver nessa planilha o fundo cinza com a letra azul, isso é editável, é onde você vai colocar os seus inputs de dados. O que já tiver preenchido em preto com a célula branca, você não mexe, porque são premissas, são fórmulas do modelo que vão alterar as outras planilhas. Então beleza, aqui é uma planilha mais simples, mas mesmo assim se você alterar algumas coisas, vai alterar e talvez se você não tiver domínio de Excel, você não vai, pode não conseguir, enfim, visualizar o que a gente quer aqui. Nesse primeiro ponto, meta de captação, o que é que eu vou definir? A sua meta. A sua meta pode ser definida pelo seu escritório, ajustado com a sua realidade, e aqui eu converso muito com os assessores que a gente trabalha. Primeiro você tem que fazer o seguinte, para estabelecer essa meta você precisa pegar a tua lista de prospects, escrever ali o que a gente chama de lista de casamento. Essa lista de casamento, ela tem o grande intuito de você conhecer e começar a visualizar o teu potencial de captação, o teu potencial de pipeline. Então você colocou ali 200 nomes. Lá vão ter médicos, advogados, engenheiros, empresários, pessoas muito ricas, professores, médio ricas e pessoas que estão construindo riqueza. É muito comum o assessor errar dizendo o seguinte: poxa, eu quero trabalhar com o público de alta renda. E eu sempre digo, mas você conhece o público de alta renda? Você tem penetração? Essas pessoas te escutam, abrem as portas para que você possa conversar com eles e apresentar o teu trabalho? Então, a primeira leitura da nossa base é entender se aquela base de clientes que a gente tem é uma base mais de média renda, de baixa renda, de alta renda, para a gente começar a nortear qual vai ser o nosso perfil de abordagem. Uma vez feito esse trabalho, a gente precisa dimensionar
determinar qual que é o patrimônio do nosso cliente. Então, muitas vezes o assessor fala assim, poxa, mas meu cliente é um médico que tem uns 35 anos e eu não sei quanto o cara tem de patrimônio. Beleza, mas vamos fazer aqui uma conta básica. Se o cara é um médico de 35 anos, como eu falei, digamos que ele seja um especialista em um otorrino. Poxa, quanto é que será que ganha um otorrino? Você consegue dar um Google e pesquisar. Salário médio dos otorrinos no Brasil. Digamos que seja lá, não sei, 25, 30 mil, 20 mil reais. Estou chutando qualquer valor aqui. Aí você fala, poxa, será que ele com 35 anos, ganhando 20 mil por mês, ele tem um patrimônio de 5 milhões de reais? Só se ele tiver ganhado uma herança, né? É muito difícil que ganhando 20 mil por mês a gente consiga chegar. Pode ser, mas não é provável que seja. Mas será que ele não tem 300 mil, 400 mil, 500 mil, 200 mil? Talvez seja muito mais para cá, né? De 200, 300 do que de 500. Talvez ele não tenha nada e esteja começando a juntar. Tudo bem, mas o fato é que você tem sim, pela profissão do cara, pelo LinkedIn, pelas informações que você vai buscar, uma ideia de tamanho do patrimônio desse seu prospect. E você vai preencher essa planilha com o patrimônio do teu prospect e ter uma ideia do tamanho do teu pipeline. Uma vez feito isso, é mais fácil você definir a sua meta de captação. Então vamos colocar aqui que a tua meta de captação seja R$1 milhão por mês. É uma meta possível de ser atingida como assessor de investimento. Tem assessores que eles captam muito mais do que isso, 4, 5, 6, 8 milhões de reais por mês. Tem assessores que vão captar bem menos, principalmente na fase inicial da carreira. Então o fato é que uma vez definida a sua meta, ela é sua, você vai buscar obter essa meta e essa planilha vai ser personalizada para você. Ponto 1, definida a sua meta. Beleza. E agora? Agora a gente vai entender os desdobramentos dessa meta. Qual que é o ticket médio por cliente que você tem? Aqui você tem que começar a ter, novamente, uma calibragem da tua base de relacionamento. Será que o meu ticket médio da maioria dos meus clientes que eu estabeleci na minha lista é de 100 mil, é de 200 mil, é de 500 mil, é de 1 milhão? Depende. Então, vamos dizer aqui que o teu ticket médio seja um cliente de 100 mil reais. Se você tem 1 milhão de reais de meta e você tem 100 mil reais de ticket médio por cliente, então você precisa de 10 novos clientes, cada um com 100 mil reais, para que você atinja a tua meta de 1 milhão. Até aí tudo bem, beleza? E agora? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai analisar a taxa de crescimento da nossa base. A taxa de crescimento da base, ela tem a ver com o rendimento que a tua carteira geralmente ele tem. Vamos colocar aqui que seja uma média de uns 10% ao ano. A gente está com um momento de taxa de juros muito alto no Brasil. Qualquer carteira conservadora vai render 10, 12, 14% ao ano talvez. Então colocar uma taxa de crescimento de 10% ao ano não é aqui nenhuma loucura. Conseguir 10% ao ano em um ano é uma coisa, em 10 anos é outra completamente diferente. Então é uma taxa de rentabilidade muito boa. Geralmente foi acima da inflação nos últimos 25 anos no Brasil tranquilamente. Então é uma taxa de retorno muito boa. Vou colocar aqui 10%, dá até para ser mais conservador. Aporte mensal da nossa base. Veja, uma parte da nossa captação, ela vem de novos clientes que vão abrir conta e depositar ali 100 mil, 200 mil, 500 mil. Mas uma outra parte da nossa carteira vem dos próprios clientes que vão depositar dinheiro. Dependendo da sua filosofia de investimento, é muito mais interessante que você tenha clientes que fazem aportes regulares do que aquele cara que vai botar um dinheiro e nunca mais vai colocar. Dependendo da sua abordagem com o cliente, por exemplo, eu tenho uma visão mais de médio e longo prazo, de clientes que estão formando uma aposentadoria, trabalhando realmente um planejamento financeiro de mais longo prazo. Esse cliente faz aporte mensal. Naquele mês que você não conseguir captar novos clientes, esses clientes vão te garantir uma geração de receita, porque eles fazem aporte. Então, eu gosto muito do perfil que faz aporte mensal, pingadinho, todo mês o dinheiro está entrando. Vamos colocar que seja que teus clientes tenham um aporte mensal médio de 5 mil por mês. Isso aqui também é estratégia de captação de clientes. Você pode estar focando na estratégia das baleias, do cara que vai ter 50 milhões de reais, mas também você pode focar naqueles que não tem nada hoje, mas que botam 5, 10, 20 mil por mês. E tem muito cliente que tem esse perfil. ROA do escritório. O ROA do escritório, ele é basicamente a geração de receita que você vai obter para o escritório que você trabalha a partir da distribuição dos produtos que você está ali trabalhando, atuando. Então você distribui um CDB, tem uma remuneração. Você distribui um LCI, um LCA, um fundo de
investimento. Eu vou colocar aqui que você tenha um ROA médio de 1,4 gerando para o teu escritório. Esse ROA depende muito do tipo de produto que você trabalha. Tem produtos que pagam ROA muito mais do que 1,4%. A gente vê produtos de 3, 4, 5, 6% de ROA. Porém, tem produtos também que pagam bem menos, como os fundos de investimentos têm ROA muito menor, porque aí você ganha na recorrência, você não ganha uma vez só. Mas é uma outra discussão, fica atento lá na aula sobre remuneração do assessor de investimento. Aqui eu vou considerar que você tem um contrato com o teu escritório de 50% de repasse, ou seja, tudo que você fatura vai tirar ali os impostos, etc, e vai sobrar 50% para você. Então você é um assessor que tem 0,7 de ROA. Data base do modelo, começo fazendo esse vídeo aqui em março de 2023, e percentual de captação de novos clientes. O que é isso? Quanto da sua base vem de novos clientes? Eu vou botar até entre parênteses NNM, que é a sigla de Net New Money. É o quanto da sua captação desse 1 milhão que você estabeleceu vai vir de novos clientes e quanto vai vir da sua própria base. Então digamos que de 1 milhão de reais, 800 mil vieram da sua própria base e 20% de novos clientes, 200 mil de novos clientes, então você botaria 200 mil. Eu vou até colocar o fundo cinza, porque essa aqui é uma célula editável, e aí você vai poder mexer nisso aqui. Então, uma vez você estabelecido esse critério, mantém, tá, pessoal? Tracem metas onde você possa cumprir com esse planejamento que você fez. Então, eu vou colocar aqui que 50% da sua captação ela vem de novos clientes, 50% da sua própria base. Veja que, com o passar do tempo, a tua base vai aportando mais, mas se você é um cara que está começando agora, a tua captação vai vir todinha de novos clientes. Significa que você vai ter que falar com mais pessoas, captar mais e etc. Aqui eu já tenho um input importante, que é o número de novos clientes por mês. Veja, se eu dependesse 100% da captação de novos clientes e a minha meta é 1 milhão de reais, eu precisaria fazer o quê? Precisaria captar aqui, ó, 1 milhão de reais de meta, dividido pelo meu ticket médio de cliente, precisaria de 10 clientes. Por que aqui estão 5 clientes novos por mês? Porque eu estou falando que a minha captação vinda de novos clientes, ela é de 50%. Então, a minha meta de novos clientes é 500 mil. O restante vem da minha própria base. Então, eu preciso de 5 novos clientes por mês. Aqui, eu não destrinchei isso, mas como que a gente torna esse modelo ainda mais real? Pode ser tema de um segundo vídeo, se vocês tiverem interesse, também deixe aqui no comentário, se quiserem que a gente continue e aprofunde essa análise. Digamos que eu estou nessa situação aqui de ter uma meta de 1 milhão, ticket médio de 100 mil e 50% de captação de novos clientes. Então eu preciso de 5 clientes novos por mês. Imagina agora que eu comece a estudar a minha taxa de conversão. O que é isso? Veja, para você converter um cliente, existe um funil. Ele sai lá da tua base de prospects, você liga para ele, você faz algum tipo de interação com ele, depois você marca uma primeira reunião, marca uma segunda reunião, abre conta, até existir realmente a efetivação do depósito e você ativar essa conta. Então há uma esteira, um funil de venda, né? Um funil de captação aqui. Só que cada etapa desse funil tem um determinado percentual de sucesso associado a ele. Digamos que você tem um cliente na etapa de prospect, pode ser que você ligue para ele e o cara não atenda, o cara não está disponível, o cara não quer investir. Pode ser que o cara atenda, vá para a fase de primeira reunião, mas não queira investir. Pode ser que ele vá para a primeira, vá para a segunda, mas não ative a conta, não deposite o dinheiro. Isso é muito comum de acontecer. Então, eu acredito que você tenha se convencido que existe uma taxa de conversão em cada uma dessas etapas. Isso vai depender da tua abordagem com o teu cliente. Se o cara é um cliente frio, você está fazendo um cold call, por exemplo, a sua taxa de conversão é muito menor. Se você está convidando um amigo seu, um familiar, então a tua taxa de conversão é maior. Em cada uma dessas etapas do funil, tem como a gente estudar detalhadamente cada uma delas, porque aí a gente vai sair do plano para o estratégico. A gente vai traçar as metas que você precisa cumprir para que você consiga esse número novo de clientes de 5 por mês. Mas imagine que você tem uma taxa de conversão de 50%, ou seja, a cada
10 clientes que eu falo, 5 efetivamente abrem conta. Então, se você dividir aqui, ó, 5 por 50%, você vai ver que o número de clientes que você precisa falar por mês são 10 para que 5 efetivamente coloquem dinheiro. Aqui você começa a dimensionar a tua atividade comercial, o teu esforço comercial. Será que se você tiver uma taxa de conversão de 20%, você precisa ligar para 25 pessoas, ter contato com 25 pessoas para que 5 abram a conta. Então isso aqui é uma análise extremamente importante. Depois, pessoal, aqui tem data inicial e final, só para fins de modelo, e a gente entra aqui na planilha propriamente dita. Então, pessoal, vindo aqui para a segunda planilha, sei que apareceram muitos números aqui, mas vamos de coluna por coluna. Primeira coluna eu tenho novos clientes, depois eu tenho o ano, a data, a base de clientes, captação, aportes da própria base, captação mais aportes da própria base, BOP, depois já eu explico o que é, a taxa de crescimento, EOP e a receita. Então aqui, ó, todo mês eu tô com 5 novos clientes. Primeiro mês, 5 novos clientes. Depois, 5 novos clientes. Por quê? Porque eu estabeleci isso na minha meta. Então, a minha base de clientes, ele vai crescendo aqui. Primeiro mês 5, depois 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente. Você vai aumentando o seu número de clientes. Eu planejei esse modelo aqui para 10 anos, para a gente ter um plano de mais longo prazo. Aqui eu tenho o ano e a data base no modelo. Depois, na primeira coluna mais importante aqui, que é a coluna F, que é uma consequência das premissas que a gente estabeleceu, eu estabeleci que você vai captar 500 mil reais. Eu não, né? A gente estabeleceu aqui que você vai captar 500 mil reais de novos clientes todo mês. Beleza. Aqui, ó, além disso, eu tenho então uma parte da minha captação, ela vem de novos clientes. Uma outra parte da captação, ela vem do meu aporte da minha própria base. Quanto que é o aporte da minha própria base? Eu estabeleci aqui, ó, que seja 25 mil. E na coluna G aqui, no aporte da própria base, veja que eu estou linkando essa informação com na parte de premissas aqui, ó, a informação taxa mensal de aporte da base. Eu não usei esse número aqui de 50%, que a percentual de captação de novos clientes deveria ser da minha meta 1.500.000 de novos clientes e mais 500 mil da minha própria base. Então, pelas minhas premissas, eu poderia colocar aqui uma captação de 500 mil, mas eu preferi não colocar para ser mais conservador. Eu preferi colocar em termos de aporte que o teu cliente faz. Isso porque logo no início vai ser muito difícil que você tenha uma captação recorrente nos primeiros 2 anos, considerando essa realidade de ticket médio de 100 mil reais, de 500 mil por mês. Então você tem uma captação recorrente da tua própria base de 500 mil por mês com um ticket de 100 mil, no início é difícil. Então eu preferi, para efeito de modelo aqui, eu considerar esses 5 mil por mês. Então, voltando, eu tenho uma parte de captação de 500 mil de novos clientes e eu tenho uma parte de captação que são aportes da minha própria base. De maneira que eu vou crescendo esses aportes aqui, ó, à medida que você vai crescendo o número de clientes, e eu vou chegando mais ou menos ali em 2024, 2025, na minha meta estabelecida. É óbvio que, veja, eu tornei o modelo mais conservador, mas a gente consegue ajustar para as condições iniciais também. A gente pode fazer isso aqui na própria planilha facilmente. Então, eu tenho na captação da base, a captação mais o aporte da base, então eu vou ter o somatório dessa célula F com a célula G. Então, 500 com 50, 550 e assim sucessivamente. Aqui seria BOP, significa Begin of Period, ou seja, começo do período. É uma sigla para quem gosta de fazer fluxo de caixa, de mostrar que isso aqui, ó, ele nada mais é do que o que você tinha no período anterior, mais a sua captação e o aporte da base. Então aqui é simplesmente um ajuste para que eu possa somar o quanto que você tem no início do período, do BOP, e no EOP, que é o End of Period. E a taxa de crescimento da base, aqui eu estou me referindo a essa taxa aqui, 10% ao ano, que dá 0,8% ao mês. Você colocou, investiu R$1 milhão, o cliente teve 1% de retorno no mês, então ele teria lá 1.010.000. Então, essa é a taxa de crescimento da base. De forma que, no End of Period, é a minha custódia. Naquele primeiro mês, eu não tinha nada de aporte na minha base, captei 500 mil
então eu tenho uma custódia de 500 mil no meu EOP. No segundo mês eu captei mais 500 mil, mas eu também captei 25 mil, com 5 clientes de 5 mil que fizeram aportes. Esses meus 5 clientes do mês anterior colocaram dinheiro, e eu tive mais um crescimento da minha própria base, chegando no fim do período em 1.128.000. No terceiro mês, do mesmo jeito, captei mais 500 mil, a minha base depositou 50, somando os dois é 550, cheguei em mais 8.173 de crescimento na minha própria base, quanto do retorno mensal que eu dei, chegando em 1.587.161 de custódia no final daquele mês. E assim sucessivamente. Então veja, eu captei 500, depois 1 milhão, 1.500.000, eu estou crescendo aqui. Qual que vai ser a receita? Nessa meta que eu estabeleci aqui de 500 mil de Net New Money, a tua receita ela é composta pelo quê? Ela é composta pelo teu ROA, considerei o teu ROA de 0,7 vezes a tua captação mensal. Então você captou 500 mil, você vai ter um ROA de 0,7, nesse caso aqui, nessa simulação, sobre os 500 mil, somado também a isso, você vai ter o dinheiro que a sua própria base aportou, mais 25 mil. Então você vai também ser remunerado quando você investir esse dinheiro na mesma taxa, né? Na mesma taxa de 0,7. Então o teu ROA é sempre aplicado a esse somatório da captação e do aporte da própria base. Por isso que é bom que a tua base sempre aporte recurso. Depois disso, ó, você vai crescendo de receita, aqui começa com 3.500 líquido, depois 3.675, 3.850 e assim sucessivamente. Isso se você conseguir manter a média. Agora vamos imaginar naquele cenário inicial de uma captação realmente de 1 milhão por mês. Só fazer esse ajuste aqui. Uma captação de 1 milhão por mês, que é o que a gente espera que você consiga chegar só de novos clientes. Olha só, já seria uma receita inicial de 7 e pouquinho, 8 e assim sucessivamente. Por que vai aumentando a receita? Porque você vai tendo mais clientes, esses novos clientes, né, nesse nosso caso aqui, numa taxa de 5 ou de 10 novos clientes, eles vão aportando mais recursos. Uma vez que eles vão aportando mais recursos, você vai sendo remunerado também por esse percentual. E aí, ó, dentro dessa realidade, quanto que eu fiz um somatório aqui, 2023 até 2032, mais ou menos, para a gente entender uns 10 anos aqui de operação, quanto isso daria. Então, no primeiro ano, 2023, você ganharia 85 mil, 2024, em torno de 149 mil, 2025, 199 mil, 2026, 249 mil, 2027, 300, até chegar, ó, lá no final de 9 anos, mais ou menos, em 552 mil. E por mês isso daria uma receita de mais ou menos 46 mil reais por mês. É difícil chegar nisso aqui? É difícil, ninguém está falando que é fácil. Captar de maneira consistente é difícil, mas não é impossível. Ah, Gabriel, mas se a minha realidade for captar 500 mil por mês, vou botar lá, a tua receita lá no final de 9 anos, 10 anos, seria 270 mil por ano. Ou seja, teria um salário aí de 23 mil reais mensal, de média nesse ano. Isso aqui teve assessores que a gente conhece, que a gente treina, que conseguiram muito mais rápido do que isso. Tem assessores que demoraram bem mais tempo para conseguir. Mas o fato é que é um caminho que é possível chegar nesse tipo de remuneração. Agora, isso aqui é uma planilha de simulação de plano de voo. Isso aqui é um planejamento, é uma visualização do que é possível. Para se conseguir isso aqui efetivamente, você precisa criar estratégias para chegar nesse 1 milhão de meta, nesses 500 mil, nesses 2 milhões. E aí envolve várias coisas que a gente comentou aqui. Entender a tua base, criar relacionamento, entender se a tua base ela é mais de médicos, como que eu abordo médico, se a tua base é mais de produtor rural, como que eu abordo produtor rural, se é mais de construtor, como que eu abordo construtor, o que eu tenho de restrições em cada um desses públicos. E aí você vai construindo um caminho possível para que você obtenha esse tipo de resultado. E novamente, não é fácil, mas é algo possível. Há um caminho. E se você quer aí ganhar entre 23, 25, 30 mil reais nos próximos anos, é você começar agora. Isso aqui, ó, a gente treina assessores para captarem 1 milhão por mês, para ser o dobro disso aqui, para ser na realidade do que a gente mostrou para vocês. Ser na realidade de você, poxa, tá aí mais ou menos em 5 anos de profissão,
tá ganhando 25, 30 mil reais por mês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita para curtir se você gostou. Se você não gostou, deixa a tua crítica nos comentários. Segue a gente aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixa a tua dica. Qual que é o vídeo que você quer que a gente comente? Qual que é o assunto que está em alta no teu escritório que você quer que a gente converse com vocês aqui? Reforço, se você tiver interesse em receber essa planilha e se quiser também um novo vídeo, deixa aqui nos comentários teu e-mail, enfim, eu dá um alô aqui nos comentários que a gente vai mandar a planilha individualmente para vocês. Obrigado, pessoal, até uma próxima.